Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo, seja com frio, seja com calor, seja todo mundo bem-vindo. Hoje a gente está aqui para ter um papo super legal, que é sobre eleições pelo mundo, as preocupações tecnológicas, comunicacionais, com a Tamires. E, claro, a Manu Mairink, que é a pessoa que está aqui com a gente toda semana, está indo atrás das pessoas. A Manu faz a ponte com a Tamires e faz as coisas e faz tudo. Gente, se vocês não gostarem das perguntas, vocês falam assim, Manu. É brincadeira. Antes de passar para a Manu, que vai apresentar um pouquinho mais a Tamires para a gente aqui, eu só quero falar para vocês aqui que esse ano, 2024, nós temos mais de 50 países que vão ter eleições. E, gente, ao menos 150 milhões de pessoas aqui no Brasil vão às urnas esse ano votar. Olha a relevância desse ano, dessa conversa que a gente vai ter. E as preocupações, elas passam muito agora pela inteligência artificial, pelos discursos de ódio, as tentativas de ataque à democracia, entre tantas outras coisas que são pautas quentes, que é muito relevante mesmo. Enfim, é sobre isso que a gente vai conversar com a Tamires. E antes de passar para a Manu, lembrando de sigam o nosso canal no YouTube, sigam também o nosso canal Rede Conecta, né? Claro que a TV 247 também. E o canal da Manu, que é o Alguém Viu Meus Óculos, que tem pesquisa, entrevistas super legais lá. O canal da Manu é muito 10 de 10. Vocês gostam da entrevista daqui, vocês vão gostar das entrevistas de lá. Lembrem-se que a cabeça que tá é a mesma cabeça por trás. E aqueles agradecimentos rapidinho. CAPES, CNPq, FAPERJ, NST-DSI, NST-INEAC e, claro, a TV 247 que está aqui. Enfim, Manu, pode seguir aí. Oiê, bem-vindos, mais um programa. Marcela, Tamires. Vou apresentar um pouquinho a Tamires, já jogar aí para a primeira pergunta, e aí todo o tempo do mundo para a Tamires conversar muito com a gente, dar aula aqui, que eu acho que a gente vai sair aprendendo bastante. A Tamires Orefice é advogada especialista em proteção e privacidade de dados pessoais, é mestranda em Direitos Humanos pela PUC São Paulo e professora na Universidade Zumbi dos Palmares. Seguinte, Tamires, para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber como que você vê o impacto da inteligência artificial, e aí eu penso muito, né, no chat GPT, que está muito popular, a gente usa muito o chat GPT, né, a galera toda usando. Então, como que você vê o impacto da inteligência artificial na disseminação de fake news e também pensando em deepfake, né, durante as eleições? Agora, pouco tempo, teve um vídeo que era deepfake, que era o presidente de Portugal falando que o Brasil tinha negado doações. Quando você vai ver, que aquela imagem não é o presidente de Portugal, 2, que é outra coisa, enfim. Tem gente que, Luciano Hang, da Havana, no Fantástico, tendo que falar, gente, não sou eu que estou dizendo, nunca pensei, mas aconteceu. Então, assim, todos são vítimas de deepfake, é uma preocupação que a gente tem. Então, eu queria saber como que você vê o impacto disso pensando em eleições, né? Como que você imagina que pode ser esse ano de 2024 e quais medidas podem ser implementadas, e aí, claro, imagino que você também possa falar no campo do direito, que é a sua área, para mitigar esses riscos e garantir a integridade do processo eleitoral. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Manu, obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do programa, do canal, então é uma honra em dobro. Bom, com relação ao impacto da inteligência artificial, a gente tem que ter em mente que o cenário atual está mudando muito, né? A gente ainda não tem propriamente uma regulamentação com relação à inteligência artificial, ainda tem muito debate, tem algumas diretrizes, enfim, da Unesco que a gente se vale, tem alguns relatórios, principalmente discussões nesse sentido, resoluções do 33, a resolução 332 do STF, do STJ, desculpa. Então, tem toda essa discussão por trás e a gente ainda vê que o TSE está se adequando. E aí tiveram recente algumas diretrizes do TSE com relação à inteligência artificial, então é um dado assim importante para a gente pensar, né? A integridade da informação. E um fato curioso, não sei se vocês acompanharam, algumas semanas atrás tiveram diálogos do G20. E justamente esse ano foi a primeira vez que trouxeram a pauta de integridade da informação. Você vê que é um assunto que hoje o mundo inteiro está preocupado
em discutir a integridade da informação, né? E aí, contra dados não há argumentos, eu gosto muito de trazer alguns pontos, e eu trouxe aqui também os dados do Fórum Econômico Mundial, que faz uma projeção dos riscos globais de 2024 a 2026. Eu acho que é importante a gente ter em mente também esses pontos principais que foi discutido nesse documento, que fala que 66% dentre esses principais riscos globais é a crise climática. A gente viu acontecendo toda essa situação do Rio Grande do Sul, né? E assim, em segundo lugar, vem com 53% a IA generativa e a desinformação e a má desinformação. E aqui um parêntese que eu acho que é importante a gente fazer uma análise mais criteriosa. E aí, ontem mesmo eu discutia isso em sala, através de um ciclo formativo, que a gente pegou justamente o documento da Unesco que traz essa diretriz e essa análise do que é desinformação, né? Que a gente vê como essa questão de deepfakes também, mas também a misinformation, né? Que seria a informação, numa tradução, informação incorreta. É importante a gente ter em mente essas principais diferenciações. E a gente viu justamente acontecendo com o Rio Grande do Sul esses dois principais riscos, né, que tiveram desinformações, como a Manu mesmo trouxe, com relação à crise climática e os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe, em terceiro lugar também, tem a preocupação com a polarização política e social. O discurso de ódio nas redes sociais tem aumentado muito. Inclusive, já tem uma discussão das plataformas, elas ganham com o discurso de ódio, né? Tem um maior engajamento, principalmente no Twitter. E aqui eu acho que é importante a gente perceber que saiu recentemente a notícia de que teve uma massa de trabalhadores, enfim, sendo demitidos no X, né? O Twitter, o ex-Twitter. E justamente pessoas que atuavam com a segurança da informação, né? Então, como é que vai ficar essa análise? Como que vai ser esse impacto também na sociedade? E aqui, informação, eu acho que é interessante até, eu como discuto muito isso em sala de aula, inclusive no mestrado, eu não gosto da palavra operador do direito, que dá a ideia de só você operar uma coisa que está pronta. E eu acho que o grande desafio hoje da advocacia e do direito é você identificar o que vem pela frente, né? A gente tem laboratórios, enfim, eu trabalho muito com pesquisa, e a gente tem essa interdisciplinariedade. A gente, às vezes, tem professores convidados, inclusive de outras áreas, discutindo qual vai ser o impacto dos algoritmos, a ética nos algoritmos, como que vai ser identificado isso. A gente tem princípios na legislação, principalmente essa resolução 332 do STJ, ela traz uma base principiológica. Por exemplo, o princípio da transparência, da explicabilidade, como que eu vou identificar e explicar, de certa forma, qual foi a decisão do algoritmo, como que eu vou passar para as pessoas, para os usuários, uma certa cadeia de custódia, né? Qual o caminho que o algoritmo ele tomou. Enfim, eu acho que tem uma grande... É um caminho, sabe, Manu? E aí, assim, eu vi com bons olhos a resolução do TSE com relação a isso, porque ele não proíbe o uso da IA, mas eu vou ter que identificar logo de cara que foi utilizado aí alguma imagem associada pela IA generativa, por exemplo. Então, tem uma tagzinha. Um segundo ponto que eu acho que é importante também na resolução é que eles justamente falam da responsabilização das big techs, né, das grandes empresas, por disseminar informação falsa ou, enfim, toda essa questão da IA generativa. Então, pelas plataformas,
vai haver teria, né? Terá que ter uma moderação de conteúdo nesse sentido. E aí eu não sei se vocês viram, mas essa semana, inclusive, o Instagram modificou algumas coisas e teve uma atualização muito assim, que eu achei muito interessante, que é justamente o usuário, quando vai postar uma foto, ele já pode colocar a tagzinha de que foi criada pela IA generativa, né? Então, assim, eu acho que tem um longo caminho para a gente trabalhar em cima disso. E um outro ponto que eu achei interessante é que a própria resolução diz que o TSE vai ter que analisar de acordo com o contexto atual. Quer dizer, é a gente meio que consertar aí o pneu no meio de uma descida. É isso que eu bato muito na tecla em sala de aula, porque a gente não... nem os programadores sabem o que vão vir, né? O que vai vir. Eu dou aula de Direito e Tecnologia na Zumbi para turma de gestão de segurança da informação, né? TI. Então, a gente debate muito isso, porque a própria rede neural, ela perfaz um caminho que muitas das vezes eles mesmos não conseguem explicar, né? É como eu falava anteriormente. Então, como que o legislador ele vai realmente colocar numa norma, num conceito fechado, o que nem os programadores estão conseguindo ainda chegar, né? Eu acho que, assim, eu também tenho mais perguntas do que respostas, mas eu acho que esse é um caminho para a gente pensar junto. E é importante, por isso, o trabalho do Conectas e esse diálogo, né? Entre várias cabeças pensantes e fora da bolha, né? Eu no direito, agora estou na tecnologia, discutindo o direito digital ali, e eu aprendo muito com os meus alunos também, porque eu acho que é uma troca. A gente, enquanto sociedade civil, eu costumo dizer, na verdade, que a gente tem uma arma na mão, né, Manu, né, Marcela? Que é as redes sociais, que é o celular. Então, a partir do momento que eu ligo a câmera, eu também sou responsável pelo aquilo que eu estou dizendo. Eu acho que todo mundo precisa ter essa questão em mente, sabe? Que sucesso, Tamires. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Eu não sei, muitas mudanças aqui. Eu estava esperando a gente voltar para outro plano. Tamires, muito legal a tua resposta. Eu acho que assim, é aquilo que você fala, né? A gente acaba tendo mais perguntas do que respostas. É uma coisa que parece que é tudo tão rápido que a gente está meio que correndo atrás. Sim. Mas, além do correr atrás, a próxima pergunta aqui é para falar sobre algo de trás mesmo, que aconteceu na última terça-feira e que é reflexo também de coisas dos últimos anos, né? Na última terça, gente, para quem não sabe que a última terça-feira foi dia 28 de maio, né? O Congresso Nacional manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a tipificação de crimes contra o Estado Democrático de Direito, entre eles a criminalização das fake news nas eleições. E, gente, assim, foram 317 votos pela manutenção. É um número, assim, aqui que deixa até um tanto alarmante. Eu acho até um pouco alarmante, sendo bem sincero. Embora sempre fale, o Congresso mais conservador, eu acho que isso daqui vai para além do conservadorismo, né? Foram 317 pela manutenção, 139 contrários e 4 abstenções na votação sobre isso na Câmara dos Deputados. E como foi mantido pelos deputados, o veto, gente, não foi submetido à votação dos senadores, entre outros pontos. O texto vetado estabelecia até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa, definido como a promoção, financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos, as fake news, né? E que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. É um cenário, se a gente olha para isso aqui, a gente sofreu muito com isso em 2018, e a gente teve aí também um pouco mais em 2022, acho que 2018 foi até mais intenso, né? E agora, ano de eleições, isso acaba sendo algo realmente muito importante para se olhar para isso. E a nossa questão, Tamires, é como que você vê essa decisão do Congresso de manter o veto do Bolsonaro e as repercussões sobre isso? Como é que você enxerga isso?
É absurdo, né? A gente vê que é um plenário muito ainda conservador. E eu costumo dizer assim, que a extrema-direita ela ocupou um espaço que, na verdade, já veio muito enraizado. Porque se a gente parar para pensar, a criação da internet, ela veio do meio militar, né? Com a ARPANET. Então, assim, eu acho que eles foram muito sagazes em justamente se empoderar, né, dessas técnicas, dessas tecnologias, e assim, a gente perdeu muito espaço, né? E a gente viu, para além disso, das eleições, Marcela, como você trouxe, a questão do caso do 8 de janeiro, né, que foi um ataque à democracia. E aquilo começou justamente nas redes sociais. Então, assim, tem, para além disso, toda a discussão do PL de fake news, e tem também o caso do Telegram, que também foi amplamente debatido, ainda está em discussão a questão Ai, me fugiu agora o termo. Mas a decisão do Telegram no sentido de algo com milícias digitais. Desculpa, voltou. Milícias digitais. Então, no julgado, justamente, eles fazem uma digressão e alertam justamente até para uma discussão de responsabilização penal das plataformas, né? Porque o próprio Telegram, o Google, enfim, outras redes sociais, eles estavam justamente arquitetando e disseminando desinformação, que foi a questão do PL das fake news, né? do 2630, que discute justamente essa responsabilização das plataformas digitais, né? E muita gente, na época, e ainda hoje, faz essa confusão com o conceito de regulamentação da internet. E não é. É a regulamentação das plataformas, porque elas têm que ter uma responsabilização civil, administrativa e penal, né? Tem essa discussão. A penal ainda tem uma certa parte da doutrina majoritária que entende que não, por conta da personalidade jurídica, as pessoas jurídicas não teriam essa... Por conta da culpabilidade, as pessoas jurídicas não entrariam nesse rol. Mas eu entendo que sim, né? Até porque, se a gente for parar para analisar, as fake news, elas já causaram, inclusive, suicídio, né? Tiveram incitação ao suicídio, tiveram casos que a pessoa foi linchada por conta de informação falsa, imputada. Percebe? Então são muitas camadas, Marcela, que a gente pode discutir. Então, assim, eu acho que realmente discutir soberania digital é para ontem. Há algumas semanas eu tive, Manu teve também, na Crypto Rave, que discute justamente essa questão da soberania digital. Tem iniciativas maravilhosas nesse sentido, né? A Coalizão Direitos na Rede, a gente pode citar várias. E o movimento Software Livre, justamente, porque, assim, a gente hoje se preocupa muito a forma pela qual, e aí eu pego um gancho porque é a minha especialização, a proteção de dados. As Big Techs, elas têm um controle massivo dos nossos dados. E a gente, enquanto usuário, será que realmente a gente tem esse poder de consentir? Né? A gente hoje já discute neurodireitos. Será que realmente a minha privacidade mental está estabelecida de certa forma? Uma compra que eu faço, será que é realmente por uma vontade própria? Então, são várias camadas, são muitas dúvidas, né? Muitas coisas que a gente pode pensar para além disso. E quando você fala em soberania digital, eu fico lembrando muito de quando a gente entrou na pandemia, e aí todas as universidades federais, pelo menos, fizeram ali relações e contratos com o Google. E aí, enfim, a gente usa o Google Classroom e tudo mais, né? Hoje em dia, na verdade, continua existindo, só agora a gente não tem tantos acessos quanto tinha antes, mas continua existindo. Então, a gente entra no Google Classroom, que é uma Big Tech, onde a gente bota os nossos formatos de aula, a gente compartilha os nossos conteúdos, tudo ali.
E aí, enfim, pensando em universidades federais, o que mostra que a gente não tem a soberania, porque o nosso governo federal, né, o Brasil, enquanto nação, não tem a sua própria plataforma para gerenciar qualquer tipo de aula à distância e tudo mais, né? Tudo está dentro de plataformas estrangeiras, que não são só plataformas estrangeiras, mas são plataformas poderosíssimas, como o caso do Google. Enfim, a gente está em ano de eleições municipais aqui no Brasil, né? No mesmo ano em que a gente está sediando o G20. E aí você citou lá o G20 no começo, mas acho que queria saber um pouquinho o quanto você tem acompanhado as discussões do grupo sobre integridade da informação, sobre regulação das plataformas, e aí o que vem sendo debatido e qual tem sido o posicionamento do Brasil nesses temas, né? Porque, enfim, a gente jogou aqui alguns problemas e sabe que esses debates estão acontecendo, sabe que é ano de eleição, sabe que o G20 é aqui, então muito debate está tendo a gente como protagonista. Então, que debates estão sendo esses e como o Brasil vem se posicionando? Excelente a sua pergunta. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns debates por vídeo, e uma tecla que muito se bateu foi a questão do letramento digital, né? E aí eu tive acesso a um estudo publicado recente pelo Intervozes, justamente que traz dados que 35% das pessoas elas se informam através das redes sociais. Eu achei um dado muito importante para a gente entender para onde a gente está indo, né? E 22% apenas eles fazem a pesquisa direta. Então, aqui tem 2 pontos positivos, assim, 2 pontos importantes para a gente discutir. Muita gente ainda acredita que a internet se baseia só em redes sociais, até por conta da conectividade significativa, que é um ponto para a gente pensar aqui. Qual percentual realmente da população tem acesso à internet de qualidade, né? Hoje existe uma discussão até com relação ao zero rating, que justamente vem com o Marco Civil da Internet, que foi a regulamentação da internet em si, de 2014, essa lei. Ela foi extremamente pioneira no sentido até com relação à proteção de dados, porque vem elencado, a legislação ela só vem em 2018, né? E justamente discute a forma pela qual as redes sociais, o pacote de dados na internet, enfim, é disseminado. Porque muita gente, às vezes, fica sem internet na hora que mais precisa, inclusive, para chamar um Uber, enfim. Tudo isso para dizer, a gente precisa pensar a forma pela qual a internet ela se dá no Brasil. E o letramento digital, ele precisa ser pauta de governo. E aí eu cito 2 movimentos importantes que eu vi citar, justamente sobre o Comunica BR e um outro, vou ver aqui nas minhas anotações, que justamente discute essa questão da conectividade assertiva. E no sentido de se preocupar também, lógico, com o ano eleitoral e também a forma pela qual os adolescentes eles têm esse olhar, crianças e adolescentes nesse sentido, que também eu acho que é uma pauta importante, né? E tem outras iniciativas que falam mais dessa área. Então, são muitas coisas para discutir. Mas eu acho que a conectividade significativa ela precisa ser um ponto, e foi um ponto muito, muito debatido no G20. A forma pela qual a internet ela é disseminada, né? Tamires, a próxima pergunta, ela se encaixa diretamente até no que você falou. Você já falou um pouquinho sobre letramento. Eu acho que até é importante explicar para as pessoas que nem todo mundo, às vezes, sabe quando a gente está falando sobre letramento, né? Mas pensando nisso, até os dados que você falou, o zero rating, assim, nessa era que a gente vive, onde a economia da atenção, ela domina o consumo de mídia, como o fenômeno dos conteúdos
desinformativo se torna ainda mais problemático. Que estratégias, aqui é o ponto, ó, que entra exatamente do que você estava falando, que estratégias a gente pode adotar para combater a disseminação de desinformação, considerando aquilo que a gente já falou lá no início, que as plataformas são incentivadas a maximizar o engajamento e muitas vezes promovendo conteúdo sensacionalista. São os clickbaits, são o caso das eleições lá, se a gente olhar para 2018, onde quanto mais absurdo você compartilha, mais aquilo engaja, mais aquilo gera dinheiro, ganha quem dissemina a desinformação, ganha a plataforma, enfim, o que você acha? Quais estratégias? Assim, você citou ali o letramento, e se além do letramento você tem algumas outras ideias, o que você está vendo na roda? Excelente, excelente, Marcela. Recente eu li um livro do Byung-Chul Han, que ele vem justamente nesse sentido de discutir o regime informacional. E aí, regime entenda como dieta, né? E aí eu, enfim, fiz a leitura e eu gostaria de trazer um termo, até fiz essa anotação, eu diria precisamos ir além desse regime, é mais um digerir, né? Pensando em estômago. Eu recebo a informação, eu faço a digestão dessa informação e eu decido se realmente eu compartilho ou não, se eu posto ou não, porque volto naquilo que eu abri a minha fala. A gente precisa ter comprometimento com a nossa fala. A gente precisa ter comprometimento com a informação, porque dali, enfim, pensando em redes sociais, vai disseminar para um número exponencial. Se a gente for até pensar nos algoritmos, por exemplo, do TikTok, que tem um alcance absurdo, enfim, eu falo muito disso também no meu canal, e eu recebo muitos haters, eu fico assim, gente, é uma terra, e eu até adoro, assim, porque justamente eu uso isso a meu favor, enquanto mais eles têm o discurso de ódio, mais entrega o vídeo, enfim, justamente essa é a pegada. Então, a gente acho que precisa entender aquilo que a gente está passando e, de certa forma, pesquisar, parar, pensar, pesquisar realmente se aquela informação é correta para depois disseminar, para depois compartilhar. Então, a maioria dos institutos, das pesquisas, das iniciativas, e aqui eu faço até uma correção, enfim, um complemento, o instituto que eu estava procurando é o Instituto Locomotiva, que tem muitas pesquisas nesse sentido, né? Que vai trazer justamente um estudo de como o brasileiro se comporta nas redes sociais. Eu achei muito interessante, traz dados muito enriquecedores para a gente entender. E aí, como que você vê que agora vamos chegar numa parte boa aqui, que é a parte que tem a proteção de dados, né? Aquela que é a sua especialidade. A gente tem um aumento exponencial, e a gente já falou aqui disso, e eu estou lembrando aqui do Google Classroom, mas enfim, eu que estou nas redes sociais o dia inteiro, estou o dia inteiro tendo meus dados coletados, eu já desisti de refletir sobre isso, porque se eu for refletir sobre isso, eu vou ficar nervosa. Eu já decidi que as Big Tech estão sabendo tudo da minha vida, sabe para onde eu vou, o que eu faço, o que eu como, literalmente, né? Porque eu sou também uma pessoa que posta o dia inteiro. E aí, a gente tem esse aumento exponencial da coleta de dados pessoais por empresas, por plataformas digitais, né? Por exemplo, quando você vai fazer na Meta, que isso virou um escândalo no governo Trump, né? E algumas coisas mudaram, mas para todos os efeitos a base segue a mesma. Você mostra muito de quem você é a partir das coisas que você curte, quanto tempo de tela você gasta em um determinado post e tudo mais. Sim, o tempo que você gasta vendo um post faz com que a plataforma saiba se você gostou ou não daquilo. Isso vai fazer com que a plataforma crie um perfil de quem é você, e na hora de gerenciar os anúncios, eu, por exemplo, como social media, eu posso chegar lá e quero direcionar o anúncio para determinadas pessoas que gostam de determinadas coisas. Eu já vi que algumas coisas não dá mais para fazer. Então, por exemplo, você não pode direcionar para pessoas que curtem determinados partidos políticos, segmentar por partido, por religião e tal. Não dá para fazer. Mas você consegue também driblar isso, né? E aí eu queria saber como, com essa coleta de dados aí, que para todo sempre, que a internet sabe tudo da gente, as Big Techs, porque assim, a internet não é uma entidade também, né? A quantidade, assim,
são, no fim das contas, grandes plataformas com donos bilionários e nos Estados Unidos. São algumas coisas bem básicas, né? Como a gente pode equilibrar inovação tecnológica, porque temos pontos muito positivos diante disso, com a necessidade de proteger a privacidade dos usuários? E aí, quais são os desafios mais urgentes na implementação de regulamentações eficazes da proteção de dados? A Europa, por exemplo, sempre quando eu leio, não sou especialista, mas quando vou ler sobre o tema, o que a Europa faz aparece muito como espaço. Tem algumas plataformas, eu lembro que quando o Threads, que é o Twitter da Meta, lançou aqui no Brasil, ele não foi lançado na Europa, porque a Europa, eles ainda tinham que adaptar algumas questões da relação com os dados e com a privacidade do usuário para poder lançar lá. E aí, queria entender esses desafios mais urgentes na implementação dessas regulamentações eficazes de proteção de dados e como a gente pode garantir que os direitos dos indivíduos sejam respeitados em um ambiente digital cada vez mais intrusivo. E aí, junto a isso, a primeira pergunta, né? A gente quer resolver isso, mas também a inovação tecnológica. Dá para equilibrar isso? Eu acredito que dá, Manu. Como eu falei, assim, o Brasil ele é muito legalista, né? Hoje, inclusive, eu discutia isso em sala de aula. Eu acho que dá para fazer, mas sempre com responsabilidade e transparência. Eu acho que são os dois pontos principais. E aí é o que a gente não tem das Big Techs. E quando você fala da legislação europeia, por exemplo, a gente precisa entender que o Sul Global ele tem especificações muito mais conflitantes, né? A gente tem desafios muito maiores. E aí, geralmente, quando a gente pega a exemplo de outros países, é complexo justamente trazer para o contexto do Brasil. Acho que a gente precisa fazer essa dissecação, né? E uma coisa que você me comentou com relação aos Threads, né? Essa ferramenta nova. Eu me lembro que estava no início e estava, nossa, uma febre. Eu fui parar para ler os termos de uso. Louca, né? Ninguém fez isso. Mas, assim, eu vi que eles... um dos pontos que eles coletavam era, de forma... Lógico, estava tudo em inglês o documento. Eu tive um trabalho também para ir atrás da tradução. Era a coleta de íris, porque vinha estabelecido na primeira versão. E a gente sabe que a câmera frontal ela tem essa função, né? A coleta de íris e justamente a forma como você reage à emoção, como quando você vê uma notícia, uma figura, enfim, eles tinham isso na plataforma deles. Depois houveram, enfim, outras atualizações do termo, eles tiraram, enfim, muita coisa eles conseguiram mexer, mas o termo que estava inicialmente, eu me lembro que fazia uma coleta muito absurda de dados, e dados sensíveis, a gente está falando de dados sensíveis, também tem essa preocupação, são dados que justamente precisam de uma maior proteção, né, no arcabouço legal. E você comentou, qual é realmente a preocupação das Big Techs com essa coleta massiva de dados, né, que é o Big Data, que eles chamam? É justamente monetizar. É uma forma que eles têm de monetização. Então, assim, acaba que tem esses conflitos, mas justamente a gente continua usando, né? Vocês já devem ter visto essas fotos replicadas, e aí você vai responder no perfil do seu amigo. Conte curiosidades que as pessoas não imaginam sobre você. Assim, seu estilo musical que ninguém diz que você tem, assim, seu lado B. E a gente acaba fazendo essas postagens, né? No intuito de, enfim, dialogar com os nossos amigos, mas aquilo ali de uma forma inocente serve justamente de munição para essas grandes empresas. Então, hoje a gente precisa ter uma certa crítica do que a gente está publicando, do que a gente está postando, o cenário que a gente está, né? Porque tem algumas fotos que a gente faz e a gente não vê o que está atrás, e às vezes você tira uma foto aqui de frente para o computador, às vezes você tem uma senha ali
colada num post-it. Então, são todas essas situações que a gente vai ter que se adequar e pensar justamente, né? Tem uma grande discussão com relação aos cookies que vieram justamente com o sentido de facilitar o acesso, né? É como se fosse um porteiro ali, que você vai todo dia num prédio, que você tem que todo dia dar o documento. Não, o cookies viria com essa forma de facilitar seu acesso para não ter que coletar de novo seus dados. Mas isso foi um arranjo que as Big Techs também fizeram para coletar dados que você coloca. Então, assim, são muitas situações que a gente tem que ter em mente e ser crítico. E aí, quando a gente fala em ser crítico, volto a chamar a atenção justamente para a população mais vulnerável, que são os idosos, que em geral são vítimas de golpe do Pix, enfim, os crimes, cybercrimes que têm crescido, têm movimentado mais dinheiro, inclusive, do que o tráfico. Então, assim, crianças e adolescentes, novamente, têm um movimento grande, inclusive nos Estados Unidos, para regulamentar e para olhar justamente a questão da saúde mental das crianças e adolescentes que estão mais inseridas nesse meio digital. Então, são muitas abas que se abrem, mas eu vejo de uma forma que a gente vai precisar rearranjar. Enfim, eu acredito que a legislação ela não vem com o intuito de frear a inovação. Não, a gente precisa dialogar, enfim, enquanto sociedade civil, enquanto juristas, enquanto cada um na sua área, enquanto jornalistas, porque tem o poder da informação ali, tem um maior compromisso, né? Nós, como professores, inclusive, também. Então, assim, eu acho que vai ter que ter um arranjo e pensar de uma forma no contexto brasileiro, né? Com todos os desafios que a gente tem, com o país todo segmentado que a gente tem. Mas eu acho que a gente precisa ter essa análise crítica e ir se adequando com o que vem pela frente, porque eu não sou tecnofóbica, mas eu acho que a gente tem que ter uma certa crítica da ferramenta, da forma como a gente está se utilizando dela, né? Porque, enfim, tem muitos pontos positivos. A gente vê a questão da saúde, dos biodados, enfim, essa questão genética, né? Eu vejo com bons olhos. E aqui um parênteses, que muita gente hoje está discutindo a questão da Neurolink, mas, na verdade, isso já foi, inclusive, implementada por um brasileiro, né, em 2014, na Copa de 2014, que foi o professor Nicoleles, que é um neurocirurgião. Então, tem toda essa discussão hoje sendo feita, mas eu acho que a gente esquece também do passado, né? A gente tende sempre a olhar para fora, um espelho do que acontece lá fora, mas temos também potências brasileiras nesse sentido. Ai, fiquei muda. Você sabe, Tamires, que você falou um negócio, eu vou fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade pessoal, tá? Quando você falou ali dessa questão dos dados que a gente pega e compartilha, muito na inocência, o que você prefere, a gente vai dando dados, assim, a gente dá dados para a plataforma, para as pessoas que nos seguem, que a gente não sabe exatamente todo mundo que está nos seguindo, é tanta coisa perigosa, né? Esses dias, até um parênteses, assim, eu estava vendo uma parente do cônjuge. E aí eu vi, assim, que fez um Instagram das filhas. Tipo, uma filha deve ter 2 anos e a outra recém-nascida. E assim, o nome completo das crianças e a data de nascimento. Eu pensei, gente, que filha. Mas isso é uma questão... Já interrompi, né, gente? Por favor. Levar para terapia isso, que eu interrompo todo mundo. E que eu estava vendo que, assim, uma reportagem falando sobre o direito das crianças, e aí fala assim, a criança já está famosa antes de nascer, os filhos da VTube, a criança já nasce com 1 milhão de seguidor, com foto do ultrassom, a privacidade do ultrassom não tem, entendeu? Eu fiquei refletindo, eu não lembrei dessa reportagem, você falou do Instagram da criança, e me lembro. Não, mas é uma coisa que depois essa criança vai crescer, pode até processar os pais, porque, poxa, ela não tem direito do esquecimento, né? Que a gente já tem. Hoje as crianças viram meme.
Nossa, é terrível. Exatamente. Eu fico uma assim, super exposição, né? Exatamente. Tem até um termo em inglês, o sharing, né? Que é essa questão de compartilhar a exposição de uma forma massiva da criança e do adolescente. Eu acho que assim, se a gente tivesse, como você é da área jurídica, eu vou enveredar para a área jurídica, mas se a gente tivesse com uma pessoa da área psicológica, que tipo tem o Wagner, que a gente já entrevistou algumas vezes aqui, e eu perguntar, gente, o que acontece com uma criança? Porque veja, nós adultos que compartilhamos coisas nas redes sociais, aquilo mexe com a nossa cabeça, mexe mesmo. Imagine você criança desde pequeno lá, você não sei como que cresce uma pessoa assim, mas não vou fugir para a área psicológica. Mas assim, quando você falou isso, me fez lembrar, inclusive, do Cambridge Analytica, que já aconteceu há alguns anos, isso aí, toda aquela história também, porque veio justamente da gente passar dados para as plataformas, que o Cambridge Analytica, quem estiver assistindo que não lembra, era o caso que você ficava respondendo aquelas coisas, tipo perfil psicológico, sei lá o que, no Facebook, né? E como aquilo proporcionou microsegmentações de campanha por parte, especialmente, da campanha do Donald Trump. E isso me levou a pensar assim, sobre as plataformas, como há uma questão de falta de transparência, né? A gente sabe que eles têm os nossos dados, mas a gente não sabe a dimensão dos nossos dados que eles têm. Então falta, assim, até, por exemplo, a gente quer fazer análise dos conteúdos veiculados nas redes sociais, a gente quer fazer análise das plataformas. Está cada vez mais difícil, está muito mais difícil. Depois que o Elon Musk comprou o Twitter, então agora você, para fazer os dados que antes eram abertos, você tem que pagar API, um monte de coisa. Então, você fazer análise sobre as plataformas está cada vez mais difícil, a transparência é extremamente limitada, a gente não tem. E pensando nisso, a minha dúvida, aproveitando que você é da área jurídica, e é uma pergunta assim, que eu queria muito ouvir de uma pessoa profissional, que é sobre o PL 2630 que você já citou. Eu queria saber o que você acha do arquivamento do PL 2630. Você acha que é uma coisa positiva, tem mais chance da gente debater, dialogar, porque ele realmente, como era um PL, a Manu e eu, a gente escreveu um artigo, gente, quem quiser leia, tá lá na revista Link, sobre o PL 2630, a gente estava olhando para como os evangélicos estavam falando sobre ele, tanto deputados quanto revistas evangélicas. E uma das críticas que o pessoal fazia muito era falando assim, esse PL do comunista, que foi o Orlando Silva, né? O Orlando Silva do PCdoB, que foi a pessoa ali que estava do PL 2630. Então, assim, olhando até o resultado da votação que a gente teve terça-feira agora, 317 pessoas, a chance dele ir para frente realmente era modesta. Mas você acha que foi um retrocesso esse arquivamento ou ele abre possibilidades, embora a gente tenha esse congresso aí, de realmente vir alguma coisa melhor? Como é que você vê esse cenário dessa discussão, assim, pensando nas plataformas mesmo, pensando na questão de leis, de colocar a casa em ordem, sabe? São plataformas que elas são de outros países e que elas estão no nosso país e elas fazem uma bagunça aqui dentro e elas parecem que estão acima da lei. A lei que a gente estava discutindo foi arquivada. Como que você vê isso, esse cenário? Eu vejo que é com certa crítica. É lógico que o texto ele não é perfeito, né? Igual eu falei, nunca vai ser. A legislação ela tem falhas, tem lacunas, enfim. Mas eu vejo como um alerta, porque o caso do 8 de janeiro, né, os crimes, e alguns penalistas julgam crimes de tentativa, uma certa forma, porque foi orquestrado principalmente primeiro dentro de grupos de WhatsApp, enfim, de Telegram, toda essa iniciativa, esses diálogos, né? Crime de empreendimento que alguns penalistas trazem. Eu vejo com uma certa crítica, viu, Marcela? Porque, assim, hoje a gente está discutindo, vazaram documentos sigilosos nossos. Outro país teve acesso a isso. Então, assim, as pessoas não estão tendo a noção, e aí só estão discutindo de forma política um debate que é para ser, assim,
constitucional, que é o Estado Democrático de Direito. E aí feriu a soberania de um país, então, assim, de uma nação. Então, é um diálogo muito nesse sentido. E eu tenho embates e alguns colegas que discordam de mim nesse sentido, justamente porque levam para o olhar político, né? E aqui a gente está discutindo enquanto juristas, enquanto a legislação. Eu acho que tem uma legislação que não foi observada, certo? Porque tem um regime democrático de direito estabelecido constitucionalmente, e não foi observado. Então, assim, é muito grave o que tá sendo feito. E as pessoas não estão se atendo justamente ali à questão da despolarização, né? A politização ali de um diálogo. E, para além disso, a gente percebe que é uma estratégia também. É uma estratégia e a gente está caindo nessa. Percebe? Enquanto a gente discute justamente essa questão de esquerda, direita, e, enfim, da forma como foi, como é a legislação ou não, as big techs não param de lucrar. E tendem a lucrar muito mais, porque é um mercado de crescimento exponencial. A gente está falando de bilhões de dólares que vão ser investidos aí ao longo desses anos com a IA generativa. Percebe? E agora, com a questão do Elon Musk ter comprado o Twitter, que ainda é uma grande rede social que serve também para informar as pessoas, né? Os 35% também estão dentro do Twitter. Então, assim, é absurdo. É absurdo. Tamires, você falou, quando a gente estava falando das crianças e tal, você citou o direito ao esquecimento, né? Que eu acho interessantíssimo. E a gente estava falando de crianças, mas a gente tem vários casos, enfim, de pessoas adultas que entraram na justiça pedindo para retirar determinados conteúdos, né? Então, por exemplo, mulheres que tiveram conteúdos sexuais vazados, né? Isso acontece muito. Mas, de certa forma, acaba, nesses casos que a gente está falando, é meio óbvio que a gente está aqui, eu acho, bom, pelo menos eu estou achando óbvio que a gente está aqui a favor do direito ao esquecimento, né? São pessoas que não optaram por estar lá e não estavam, enfim, fazendo nada de errado, mas tiveram seus conteúdos sendo divulgados. Mas a gente tem também casos em que eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o direito ao esquecimento, né? Para dizer quais são os argumentos a favor e os argumentos contra esse direito e como... Porque eu fico pensando de alguém que, enfim, fez uma grande besteira e foi um conteúdo jornalista, sei lá, um político, que aconteceu um negócio, ele fez uma grande besteira, sei lá, um pastor que violou menores de idade, não sei. E aí teve isso divulgado, o que ele fez. Em algum momento, daqui a alguns anos, ele pede para ser retirado da internet pelo direito ao esquecimento, porque ele já cumpriu a pena, digamos assim. Isso me parece que é um pouco controverso, sabe? Então, como que a gente equilibra isso, implementar políticas que equilibrem o direito individual à privacidade com o interesse público em acessar informações e não querer que determinadas informações sejam esquecidas? Aqui a gente precisa entender de qual figura que a gente está falando, né? Quando você traz a questão das crianças e adolescentes, me veio também na mente a questão do cyberbullying, porque hoje o bullying sempre houve, né? Aqui eu acho que a gente tem a faixa etária parecida. E na nossa época a gente não tinha tanto acesso à internet, então o bullying se encerrava a partir do momento que a gente saía da escola e chegava em casa. Eu vejo dessa forma. Hoje as crianças elas continuam se sendo revitimizadas com a situação que aconteceu, justamente por conta dessa disseminação, inclusive em grupos de WhatsApp, né? Em redes sociais. Então, a gente precisa pensar... Eu não gosto dessa palavra, mas a advogada adora, né? Depende. Depende da figura, depende da situação. E aí eu vou ter que analisar o caso concreto para entender se é favorável ou não. O direito ao esquecimento é justamente esse sentido de a pessoa talvez passou por uma situação e que não quer ter esse dado exposto, inclusive, na internet, né? Porque jogou na rede pixel, que eles falam, né? Uma vez que foi publicou na internet,
eu não posso, em tese, apagar, né? Eu não poderia retirar. E aí a gente, tudo isso para dizer que a gente precisa analisar o caso concreto, né? O caso que você trouxe de um político que teve justamente esse ilícito, eu acredito que não tenha que ser aplicado, né? E aí vai caber, enfim, ao tribunal analisar o caso. Mas justamente uma superexposição, uma situação vexatória, que eu coloque, por exemplo, meu filho, ou, enfim, uma criança, um adolescente, de certa forma, exposição na internet, eu preciso analisar e decidir de acordo com esse princípio. Então, eu vejo dessa forma, entendeu, Manu? Eu vejo um rearranjo justamente para a gente analisar o caso concreto e, enfim, aplicar. O direito não é o direito, né? A gente que é acadêmico sabe que tudo na vida é um pouco assim, né? Tirando matemática, que 1 mais 1 é 2, tudo na vida é um pouco assim, né? E aí é muito de analisar o caso específico a partir da lei, mesmo dependendo do advogado, a leitura da lei, a coisa ali, como que você usa os argumentos e sabe argumentar bem, né? É um grande jogo ali de convencimento também, né? A partir da lei que já está dada, né? Bem interessante. Perdão, fiquei pensando aqui. Imagina. Ai, eu falando com o microfone desligado. Tamires, até nesse gancho do que a Manu falou aí, a outra pergunta que eu queria te fazer é como que você acha que a gente pode melhorar o processo de obtenção de consentimento informado dos usuários para essa coleta de dados, dos dados pessoais, porque são feitas coletas, falta transparência, e eu acho que, assim, você vai saber falar melhor que eu, né? Você é da área jurídica, assim, das pessoas não terem consciência do tanto que está abrindo mão de informações para essas plataformas, né? E quais seriam as melhores práticas para garantir essa transparência e clareza nas políticas de privacidade em termos de serviço que fosse compreendido mesmo, e não aquelas letrinhas miúdas. Como é que você enxerga isso? Nossa, esse é um ponto que eu particularmente também me preocupo muito e me sinto responsável justamente de não dizer questões complexas como juridiquês, sabe, Marcela? É até uma pegada do meu canal, sabe? É direito digital sem juridiquês, porque e isso não é aplicado. A gente percebe que as letrinhas miúdas que você falou, muitas vezes os cookies, como vem de uma forma que justamente o usuário não entenda e ele tecle ali o consentimento. Hoje é um grande mercado, né? Porque, em tese, a gente precisa que o consentimento seja explícito, mas o preço que eu estou pagando por determinado produto que eu quero comprar, enfim, aqui me veio na cabeça, né? Quando a gente vai na própria farmácia, não falando só de redes digitais, né? Do ambiente digital. A gente vai na farmácia, muitas das vezes a gente é dissuadido, né? Persuadido a entregar o CPF em troca de uma promoção ali, Então, e infelizmente, muitos dos brasileiros não têm essa cultura de proteção. E aí, quando a gente fala de privacidade, muitas das pessoas confundem com segredo. Eu não tenho nada a esconder. Mas privacidade não se trata disso. Se trata justamente de uma escolha. Eu escolho o que eu quero compartilhar, com quem eu quero compartilhar. Quando a gente fala também em tratamento de dados pessoais, aí puxando para a legislação, é justamente desde a coleta até o armazenamento. Quer dizer, o legislador teve uma preocupação de trazer um rol até exemplificativo, né? E, enfim, trouxe diversas palavras justamente para explicar que seria para além da coleta e do armazenamento, teria que haver também uma preocupação maior com a integridade do dado em si, né? Enfim, eu acho que
tem que mudar muito a cultura, principalmente do brasileiro nesse sentido, e de se entender como um usuário realmente, como titular dos dados, né? Hoje a gente vê que até teve a emenda 115 que justamente estabeleceu constitucionalmente essa proteção de dados como um direito fundamental, mas a gente ainda precisa ser crítico e perceber o que está realmente que a gente está compartilhando, né? E você falou que a gente precisa, que a autorização, né, precisa ser explícita, mas a verdade é que a gente não sabe com o que a gente está concordando, né? Porque é o que a Marcela falou, ninguém para ler aquele monte de letrinha, aquele monte de coisa. E o benefício que eles dão é tão bom, né? A gente quer participar das redes sociais, a gente vai poder usar tudo, conversar com os nossos amigos, receber um like, receber um comentário. Vou gastar um tempo lendo o negócio. Eu estou aqui falando, gente, que eu estou fazendo meia-culpa. Porque eu leio? Não. Eu exponho um monte de coisa assim. Eu falo o que ela falou que um monte de gente fala. Eu falo, minha vida é um livro aberto. Eu falo exatamente isso. Então, assim, estou aqui. Toda entrevista que eu faço é um tema para análise, para terapia, para coisa assim. Porque eu fiquei pensando nisso. Quando você fala, a autorização tem que ser clara e expressa. A gente autoriza. O tempo inteiro estão pedindo para autorizar coisa, igual a coisa dos cookies. Você autoriza que use os cookies? Se tem lá sim ou não, eu digo não. Mas, no geral, tem sim ou diga aqui o que você quer. Aí já me deu trabalho. Aí eu já autorizo tudo. Ou direciona para você ler o termo inteiro. Que vai ter ou não, coisa que você não dizer que não. Mas se está sim, leia aqui os termos e escolha. Aí eu já não quero mais, eu já autorizo. E dá a impressão que se você não disser sim, você não pode acessar o site. Às vezes você pensa, meu Deus, você fala, não, vamos fechar a página. E às vezes tem essa impressão. Imagina isso. Às vezes tem uns que sim. Que vem um monte de pop-up, trava, enfim. É complicado. Enfim, como eu falei aqui, toda entrevista, e é por isso que gosto de fazer programas de entrevista, sempre sai com muito tema para pensar, para refletir. Muitas vezes, talvez, levar para terapia. Isso quando eu não faço uma terapia com o próprio convidado, do qual Tamires foi poupada hoje. Hoje eu não fiz terapia com ela ao vivo aqui. Queria te agradecer imensamente. A gente já está chegando no final. 1 hora passa muito rápido, socorro. Queria te agradecer. Gostei muito de te conhecer. A gente se conheceu na Crypto Rave, como a Tamires falou. Ela estava lá assistindo o painel que a Rede Conecta apresentou, né? Junto com a Radicantes. Foi muito legal. Inclusive, conheçam o Radicantes. Entrem lá no Instagram, Radicantes _. Foi a entrevista da semana passada com o Éden, com o Rei, uma iniciativa aí também, outra iniciativa de jornalismo independente bem bacana. E é isso, te agradeço imensamente. Estamos aqui de 15 em 15 dias. Obrigada, Marcela. Nossos agradecimentos para a CAP, CNPq, FAPERJ, INCT-DSI, NCT-INEAC e, claro, a TV 247, que nos oferece esse espaço e fez essa abertura do programa maravilhosa, que vocês viram, essa abertura linda que teve aqui no começo do programa. Se não viu, chegou tarde, volta só para ver a abertura, que ficou linda, belíssima. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite.